pessoal, vamos então ao memorizando da lição número 8, Lázaro vive. Nós temos aqui a sugestão de escrever o verso em uma lousa ou em um cartaz. É claro, você também pode fazer a impressão do verso e mostrar assim para as crianças que sabem ler. Se quiser deixar mais bonitinho, você pega o verso impresso, né, e coloca atrás, cola atrás de um papel mais durinho, ou faz uma moldura nele, você que sabe, usa criatividade, tá bom? E aí você vai mostrar o verso para a criança, quer esteja ele impresso ou em uma lousa, ou mesmo escrito em uma cartolina, um papel color 7 colorido, e você vai começar um diálogo ali com as suas crianças. Sempre há uma perguntinha para nortear essa conversa, né? Uma perguntinha norteadora, certo? E aqui vocês vão perguntar assim para as crianças: quando estamos dormindo, sabemos o que acontece à nossa volta? E então você vai explicar com elas até chegar um momento que você vai explicar o que significa a palavrinha ressurreição. Depois que você fizer a explicação do jeitinho que está aqui no Memorizando, é claro, com as suas palavras, né? Você vai dividir a sua turma em 3 grupos. Se o número de crianças for bem pequeno, pode dividir em 2, tá? Aí você vai fazer, como eu digo sempre, conforme a sua sala, o seu número de crianças. Mas aqui a sugestão é que façamos essa divisão da turma em 3 grupinhos, tá bom? E cada grupo falará uma parte do verso. Está aqui, grupo 1, eu sou a ressurreição e a vida. Grupo 2, quem crê em mim? E aí o grupo 3 responde, ainda que esteja morto, viverá. Está em João 11:25. Aí todas as crianças repetirão a referência, tá bom? Então, se você, mesmo que você tenha na sua sala 3 crianças, dá para dividir uma parte para cada uma, não é mesmo? Então, com a ajuda de Deus, eu tenho certeza que você fará essa parte da nossa lição direitinho aí com as suas crianças, nos moldes da sua sala, e vai ser uma bênção também, e eles vão conseguir memorizar esse versinho tão lindo. O Conquistando a Atenção pede para que nós disponibilizemos, né, entreguemos para as crianças algumas bonecas, tá? E um pedaço de lençol, quem sabe um pedaço de tecido grande, ou um lençol, ou mesmo um rolo de papel higiênico, para que as crianças se revezem nessa atividade que é enrolar o boneco com um desses itens, tá bom? Então as crianças terão que cobrir, que enrolar a boneca ou o boneco com o tecido ou mesmo com o papel higiênico, tá bom? Se vocês estiverem aí na exir de vocês, com certeza vocês têm esses bonecos que são menores, né, feitos de rolinho de papel higiênico. Assim, quem sabe vocês possam usar talvez até mesmo um guardanapo, né, para enrolar esse boneco. É claro que nesse caso, se vocês tiverem aí, se vocês pegarem um rolo de papel higiênico e deixarem as crianças dar várias voltas no boneco, com certeza elas vão gostar mais, né? Vai ficar mais interessante para elas, tá bom? E então, depois que vocês deixarem, permitirem que a criança ela faça essa atividade, que eles se revezem ali entre si, fazendo essa atividade, vocês vão falar assim para eles. Há histórias na Bíblia que contam de pessoas enroladas em lençol. Nossa história de hoje fala de um homem enrolado em um lençol. É uma história emocionante. E então você vai pro apresentando a lição. E para apresentar a lição, você tem na página 53 a sugestão.
de um pote de sorvete, certo? Dessa forma aqui, foi encapado a tampa do pote de sorvete, e aqui está escrito Lázaro morreu. Alguns bonequinhos, né? Aqui, bonequinhos que podem ser feitos mesmo de papel, quem sabe, né? Impressos, coloridos, né? Coloridos por você, ou já impressos mesmo, coloridinhos. Ou você pode, como eu já mostrei aqui, usar também os bonequinhos feitos a partir de rolinho de papel higiênico. Aqui embaixo também tem a sugestão de você usar garfinhos de madeira. Tá vendo aqui, ó, enroladinho? Você pode enrolar o papel higiênico em volta deles também. Com certeza vai chamar muito a atenção da criança. Eu fiz aqui, né, com Color Set, tá, gente? Eu não usei EVA, não. Eu peguei o Color Set mesmo, que eu tinha um pedaço aqui ainda. Aí eu colei, né, aqui na tampa do potinho de sorvete, de açaí, o que vocês tiverem aí, certo? Ou que algum parente tenha e possa dar para você. De repente você fala, eu quero usar o potinho mesmo, o potinho de sorvete. Mas aí vai que você não consome sorvete, né? Mas alguém aí da sua família consome, então você pede para separar para você, ué, né? Fala, vou fazer um trabalho com as minhas crianças, precisava de um potinho assim, você pode guardar um para mim? Com certeza você vai achar alguém que queira te ajudar, né? Então, o que que eu fiz aqui no meu? Eu coloquei um pedaço de papel color 7, né, na tampa, escrevi Lázaro morreu, certo? E aí, na hora que eu estiver contando a história, quando chegar no momento da ressurreição, pedirei para que alguma criança tire a tampinha para mim, ou eu mesmo tiro, certo? Aqui, opa, aqui descolou, mas eu tinha deixado coladinho aqui um EVA aqui atrás, de fundo, um EVA marrom. Deixa eu colocar aqui de novo, que eu coloquei dupla face ali, alguns pedacinhos, aí tinha descolado. Então, coloquei dupla face, coloquei esse pedaço de EVA marrom aqui, certo? Aí, no momento adequado, eu posso pegar o meu bonequinho aqui, vou enrolá-lo no papel higiênico, certo? Coloco ali dentro, vou tampar, quando chegar no momento da morte de Lázaro, né? Quando Jesus for ressuscitá-lo, como eu já disse, alguém vai tirar a tampinha, vamos tirar Lázaro para fora e desenrolá-lo novamente, tá bom? Você pode acrescentar também aí, é claro, né? É importante que você tenha também as irmãs de Lázaro junto, tá? E pode ser também, como já mencionei aqui para vocês, figuras impressas, né? Assim, tá bom? Você pode colocar num palitinho também, fazer aqueles palitoches, com certeza vai ficar bem interessante, as crianças vão gostar. Então, nós temos aí essas sugestões de recursos para usarmos na apresentação da lição, tá bom? Lembrando que em alguns momentos, principalmente naquela parte que fala que Lázaro morreu, as irmãs dele choraram, crianças, como que elas choravam, né? Tem alguns momentos que as crianças vão fazer de conta que estão chorando também. Então, fiquem atentos a esses detalhes da lição também, para que as crianças elas possam observar os recursos que vocês vão levar e elas possam também interagir nesses momentos que a história pede para que elas interajam. Lembrando também que aqui na nossa lição tem a possibilidade, eles colocam aqui para gente como sugestão, como uma possibilidade, você, eu, usarmos nossas crianças, né? Para fazerem aí o papel de Lázaro. Então, o que a gente faz? A gente pega a mesa da Exir, se ela for uma mesa maior, né, ela vai ser uma mesa de um tamanho que a criança possa deitar embaixo dela, que não apareça nem a cabecinha, nem o pezinho, né? Porque tem umas mesas que são bem pequenininhas, mas tem umas mesas que são maiores. Então, a gente cobre essas mesas, né? Essa mesa a gente vai cobrir com uma manta que chegue até o chão. A gente vai usar uma criança para contar a história. Acho que vai ser bem interessante você pegar, de repente, um rolo de papel higiênico e enrolar em volta da criança. Não sufoca, né? Porque é um papel muito fininho, certo? É claro que a criança talvez possa sentir uma certa aversão, né?
a ficar toda coberta assim. Então, é claro que você vai respeitar, né, aí o limite da sua criança. Mas é claro que você, antes de fazer isso, você vai escolher alguém que você sabe, uma criança que você sabe que vai gostar de fazer aquela atividade, que topa. Normalmente ela gosta de estar participando em tudo, né? Então a gente pega aquela criança, ó, vem aqui que você vai me ajudar a contar a história. Então você pode usar a criança para ser Lázaro. No momento que você mandar, ela vai para debaixo daquela mesa, depois você faz a voz de Jesus, né? Chama a criança para que saia, ou seja, Lázaro, né? Lázaro, vem para fora. Então a criança tem que sair e você vai tirando aquele papel que está em volta dela. Quem sabe pode pedir para uma outra criança auxiliar você também. E vai ser um momento bem interessante e será mais uma historinha que vai ficar marcada ali no coraçãozinho da criança, ali na mente da criança, e vai ser uma bênção. Para o revisando, você precisa ter um boneco completamente enrolado no papel higiênico, bem enroladinho mesmo. Então, você convidará uma criança para que responda uma das perguntas que estão ali na página 85. Se a criança acertar, o que ela vai fazer? Ela vai desenrolar um pouquinho o boneco, certo? Você chama outra criança para que venha e responda a uma pergunta. Faz uma pergunta para outra criança, se ela acertou, você permite que ela também desenrole o boneco mais um pouquinho, certo? E então você vai perguntando e permitindo que as crianças desenrolem o boneco até que ele fique completamente desenrolado. E que provavelmente as perguntas também terão acabado, né? A gente vai analisar aí mais ou menos, cronometrar, né? E vamos fazer essa atividade com as nossas crianças e eu tenho certeza que elas também vão gostar bastante. Então, aqui para o aplicando, nós temos duas opções. Na primeira opção, vocês dirão assim para as crianças: crianças, agora eu quero que vocês pensem num momento muito emocionante da nossa história. E então você relembrará com elas o momento em que Jesus, ele pede para que as pessoas tirem a pedra. Se você usou a mesa para fazer de conta que foi o sepulcro ali de Lázaro, você vai chegar perto da mesa, vai mostrar ali a mesa para a criança e vai falar sobre essa parte. Se você usou o potinho, você vai pegar o potinho e vai falar para eles. Quando Jesus chega perto do túmulo, ele diz assim: tirem a pedra, certo? E então você levará as crianças àquela reflexão de o que está ao nosso alcance, né? O que o homem consegue fazer por si mesmo, Deus não fará por ele. Deus quer que façamos a nossa parte. Ou seja, os homens, né, eles não poderiam ressuscitar Lázaro, mas eles podiam sim remover aquela pedra. E então aqui, depois vocês vão ler com bastante carinho e atenção, vocês vão perceber que lição importante Jesus deixa para nós. E essa lição nós temos que explicar também para os nossos aluninhos, para as nossas crianças, que o ser humano, que nós temos que fazer a nossa parte, que Jesus, ele espera por isso. E aquilo que nós não conseguimos fazer, ele fará por nós, certo? Na opção B, também levaremos a criança a refletir sobre a ressurreição, certo? Então, nós vamos conversar ali com elas, vamos falar que Lázaro estava dormindo o sono da morte, né? Mas que ele foi despertado ao ouvir a voz de Jesus, certo? E então vocês vão conversar com as crianças sobre quão lindo, quão maravilhoso será também o momento em que Jesus vier nas nuvens do céu e chamar os seus, né? Chamar o seu povo, aqueles que morreram, vão ressuscitar e estarão para sempre felizes e contentes, porque
saberão que não haverá mais choro, não haverá mais morte, né? Como falamos na lição do sábado passado, certo? Então, nós vamos atentar bastante para esses detalhes aqui, para explicar para as nossas crianças, né? Você vai escolher a opção que mais te agrada, a opção A ou a opção B, certo? Vai conversar com as crianças a respeito disso e depois disso você vai orar com as crianças, orar e adorar a Deus por seu poder de acordar-nos do sono da morte e agradecer-lhe por ter enviado seu filho Jesus para morrer por nós, certo? Então nós vamos para o Contando aos Outros. E para o Contando aos Outros, você vai usar a figura da página 56, que é essa daqui. Gente, eu particularmente gosto de imprimir essas imagens no papel vergê, porque ele é mais durinho, certo? E eu acho que fica melhor, ainda mais que aqui pede pra gente colocar, ó, essa parte da pedra aqui, a gente pode colocar desse lado com um colchetezinho, que a gente normalmente encontra em papelaria, é que eu não tenho mais aqui. É um ferrinho, assim, tipo dividido em dois, que você coloca e atrás você divide as duas pontas, e aí a pedrinha, ela fica móvel. Dá para você girar ela para cima ou para baixo, né? Para fechar, abrir, é bem interessante. Mas você vai entregar para cada criança uma figura como essa, para que eles pintem, para que eles recortem, tá bom? E para que eles colhem do lado a pedrinha, ou então com a sua ajuda, eles coloquem o colchetezinho, tá bom? Então se você vê que vai dar tempo, você permite então que a criança ela faça essas atividades, tanto pintar quanto recortar e colar, porque é muito interessante, muito bom para a coordenação motora da criança. No entanto, se você vê que o tempo está curtinho, se você em casa está se preparando e já pensou, não, acho melhor levar semi-pronto, leva semi-pronto. Já deixa recortadinho, certo? Só para eles pintarem e depois colocarem a pedrinha no lugar, tá bom? Então você pode ou passar uma colinha, né? E colar uma pontinha da pedrinha aqui, eles depois abrirem assim, ficar de abrir, ou então providenciar um colchetezinho e furar, né? Uma partezinha aqui da pedra e aqui também, do lado do sepulcro, né? E então ficará, você colocando o colchetezinho, essa peça ela ficará móvel, subindo e descendo, ou seja, abrindo e fechando. Essa é a atividade do Contando aos Outros.